A paz do Senhor Jesus, a todos que acompanham o canal Semeando Vida e para vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, que Deus te abençoe. Bom, meus irmãos, hoje queremos compartilhar com vocês o forte testemunho de vida do pastor Tauan Lopes, que vem de uma infância bastante sofrida, refletindo assim na sua juventude. Mas como mãe de joelhos mantém filhos de pé, veja o que aconteceu. É fortíssimo o que você vai acompanhar através desse vídeo e mais uma vez o nome do Senhor Jesus é glorificado. Por isso, compartilhe com todos, porque há solução para todas as famílias que estão passando por esta mesma situação. E deixe o seu like, assim esse testemunho será impulsionado para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações e selecione todas as notificações para você não perder nenhum vídeo desse canal que vai edificar muito a sua vida. E que Deus te abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos vocês. Eu sou o pastor Tauan Lopes, da cidade de Campinas. Estou aqui através do canal Semeando Vida para poder contar o meu testemunho, acreditando assim que outras vidas serão alcançadas e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Minha história é um pouco delicada, por um momento muito constrangedor. Cresci no berço evangélico. Minha mãe missionária Silvia, ela sempre nos ensinou que não existe outro caminho a não ser o caminho de Jesus. Estar na presença de Deus, andar com Deus e viver para Deus. A gente teve uma infância um pouco complicada por causa das dificuldades, acredito eu que todos nós passamos, né? Mas sempre tivemos uma fé ativa, esperançosa e acreditando que Deus, pela sua bondade, sempre poderia nos socorrer. Minha mãe solteira, mãe de 4 filhos, somente eu de homem. Tive 3 irmãs, Tainá, Samira e Apoliana. Sempre foi da obra ela, sempre trabalhou, sempre se dedicou para Deus. A gente cresceu trabalhando na igreja e com 8 anos de idade, se eu não me engano, ela conheceu o pastor Jailton, né? Eles teve acesso um ao outro, se relacionaram, chegaram ao ponto de se casar. Se uniram e foram morar juntos, como todo casal faz, viver para a obra, né? Foram dirigentes de igreja, a gente sempre junto, sempre trabalhando para Deus. Até que um certo dia eles receberam um convite para cuidar de uma igreja na cidade de Cubatão, região de Santos ali. E lá, gente, foi muito difícil a situação lá. Porque eles saíram daqui com a palavra dos pastores lá, dizendo que para o que fosse preciso, eles estariam dispostos em ajudar eles, né? Verdadeiramente isso aconteceu por algum tempo, por alguns meses. Só que num determinado tempo a igreja abriu mão da minha mãe, a igreja abriu mão do pastor, abriu mão da nossa casa, abriu mão da ajuda que a gente precisava. E lá em Cubatão, gente, a gente não conseguiu escola. Lá em Cubatão, meu padrasto não conseguiu emprego, a minha mãe não conseguiu emprego. Passamos muita necessidade, dificuldade apertou, o alimento começou a faltar, o gás acabou. E eu me recordo claramente de quantas das vezes a gente teve que escolher entre a janta e o almoço. Quantas das vezes a gente comeu comida gelada porque não tinha dinheiro para suprir a necessidade do gás, né? E minha mãe nunca negou a fé, assim como o pastor Jailton não, sempre estavam na obra. Tanto é que a igreja que eles tomavam conta teve resultado. Num lado espiritual, isso teve um posicionamento positivo, a igreja cresceu, o nome de Deus foi exaltado. Só que dentro da minha família, dentro da minha casa, isso refletiu por um lado muito ruim, porque o pastor Jailton ele ficou muito baqueado com aquela situação. Eu me recordo que uma madrugada ele começou a se bater na cama de fome e a minha mãe correu na geladeira
pegou arroz gelado, embolotado, e começou a colocar dentro da boca dele. E ela falava: come, preto, come o arroz. E ele, com muita fome, mastigava aquelas pelotas de arroz ali. E isso refletiu muito dentro de casa. Refletiu tanto ao ponto de mexer na nossa estrutura espiritual, que era ele e ela. Os dois sentiu muito aquilo ali, bastante, a ponto de retornar para Campinas. Retornando para Campinas dentro daquela situação difícil, né? Desempregados, sem ajuda familiar. Nessa hora aí, né? Se fala muito em amigos, mas nenhum amigo apareceu naquele momento, né? Passamos por aquela situação difícil. A missionária Silvia, minha mãe, ela até continuou, procurou uma igreja para congregar, foi acolhida na igreja. A gente ia aos cultos com ela, muito novo ainda. Só que o pastor Jailton, ele decidiu parar, né? Ele decidiu retroceder. Ele começou a focar muito numa igreja que fala de amor, mas não ama nada. Começou a focar muito numa igreja que fala de ajuda, mas na verdade, quando eles precisou, não ajudaram, né? Ele desistiu, parou com tudo. E minha mãe firme e forte, levando a gente para a igreja. O pastor Jailton, por um tempo, ele começou a beber. A nossa irmã do canal aqui, ela falou algo muito importante. Ela falou que um abismo chama o outro, e verdadeiramente foi isso que aconteceu. Da bebida, o pastor Jailton voltou para a cocaína. Dentro desse cenário, a gente começou a descobrir um pouco da história do passado do pastor Jailton, que ele foi envolvido também com crime, com droga, já tinha sido preso, tentou esfaquear a ex-mulher. E dentro disso aí ele foi se revelando uma pessoa que a gente nunca conheceu. Quando ele misturava cocaína com bebida, ele se transformava numa pessoa irreconhecível. Eu posso usar essa expressão aqui, verdadeiramente era uma ferramenta na mão do adversário. Ele saía de si, perdia o controle de uma pessoa que ele era, que quando não tinha droga e nem a bebida, um cara excelente, um cara exemplar, mas se bebia e usava cocaína, se transformava. Ele se transformava tanto que no passar do tempo ele começou muito a pegar no pé da minha mãe, falar essa questão dela estar indo para a igreja, falar essa questão dela servir um Deus que quando eles precisou não ajudou eles, de um Deus que fez promessas e não cumpriu, que Deus é esse que fala e não faz, que Deus que é esse que eles dedicou a vida deles para a obra, eles levantou aquela igreja, eles resgatou muitas vidas e quando eles precisou, a ajuda de Deus não chegou. É engraçado isso, né? Mas ele começou a ser, querendo ou não, um impedimento na vida dela. Começou a atingir ela com muitas palavras de baixo escalão. Ele chegou num ponto de usar cocaína e chamar minha mãe de vagabunda. Ele chegou num ponto de usar cocaína e falar que agredia minha mãe. Ele começou a entrar numas paranoias, eu posso dizer assim, dizendo que ela estava indo para a igreja atrás de homens e ao contrário, ela ia para a igreja acreditando que o Deus que começou a boa obra era fiel para terminar. Que Deus, ele de fato ia trazer ele de volta para a presença dele, para o caminho dele. Só que enquanto Deus trabalhava de um lado na vida dela, o diabo trabalhava totalmente no oposto na vida dele, né? Ela começou a sentir muito isso, acredito eu assim que o medo começou a tomar conta dela. Porque a gente fala de servir a Deus, mas vamos lá, a gente não é super homens nem super mulheres, né? A gente sente medo, sente apavoro. A missionária Silvia foi isso que aconteceu. Pela pessoa que o pastor Jailton se tornou nas drogas, ela começou a sentir muito medo, porque todas as vezes que ela chegava do culto, ele ia para cima dela, xingando, gritando. Ele quebrava copo, quebrava prato, ele chutava a geladeira e assim sucessivamente. Eu me recordo que ainda
muito novo, numas madrugadas ele passou o dia inteiro fora de casa. Chegou de madrugada e quando ele chegou ela foi questionar ele, né? Aonde é que ele estava, que ele passou o dia inteiro fora de casa. E ele começou a xingar ela a ponto de ir pra cima dela para agredir ela. A minha irmã Samira, com muito medo, ela falou para mim assim, ó, tal, ele vai bater na mãe. Foi onde eu ainda, uma criança, né, indefesa, eu senti muito aquilo ali. Eu fui lá na gaveta, peguei uma faca na mão. E quando eu entrei dentro do quarto deles, ele estava descontroladão, bem descontrolado, quase agredindo ela. Foi onde eu levantei a faca para cima e eu falei que se ele relasse na minha mãe, eu ia matar ele. Ele direcionou para mim, queria me agredir. Minha mãe, lógico, como uma boa mãe, pulou na frente daquela situação, né? Foi uma madrugada muito difícil para a gente. Ela clamava a Deus naquele momento, eu não me esqueço disso. Ela clamava a Deus, dizendo, não, Deus é meu filho, não rela no meu filho, não bate no meu filho, não faz isso com meu filho. E ele descontrolado, a todo preço, querendo me agredir, e ela na frente segurando ele, e ele empurrava ela, e ela ia para cima dele, até que, graças a Deus, a paz conseguiu chegar naquele ambiente. E ele foi deitar, a gente foi deitar, mas essa foi a primeira vez, porque depois dessa vez aí, meus irmãos, eu não digo que ele foi a base para eu ter direcionado a minha vida para o caminho errado, mas eu posso dizer que talvez foi um incentivo. Eu digo isso porque minha mãe sempre me ensinou o caminho certo, eu decidi ir para o caminho errado. A minha mãe sempre me ensinou que a vida é com Cristo e que fora de Cristo não tem outro caminho. Só que vivendo aquele cenário ali, vendo meu padrasto fazer tudo aquilo, ele falando da minha mãe daquele jeito, agindo com ela daquele jeito. Minha mãe, que sempre foi trabalhadora, ela colocava comida no prato, servia ele. Quantas das vezes eu via ela indo na cama levantar ele para almoçar, para jantar. Sempre foi uma boa esposa. Eu posso dizer isso com toda certeza. Minha mãe nunca teve motivo para ela poder receber uma palavra como essa de ser chamada vagabunda. Minha mãe sempre trabalhou, doméstica, sempre lutou pelo seu sonho, pelos seus objetivos, para sustentar a sua casa, os seus filhos. E aquilo ali mexeu muito comigo, porque eu era o único menino, né? O único filho homem que ela tinha. Então eu comecei a ver que eu precisava tomar um papel de homem daquela casa e, de uma forma indireta, parar aquela situação, né? Eu achava assim. Então na escola eu conheci a rapaziada do baseado, né? Aquela rapaziada que eles querem trazer para você uma vida ilusória, dizendo que lá fora tudo é mais fácil, né? Que lá fora você vai conseguir tudo que você quer da maneira errada, né? Foi onde veio a primeira oportunidade. Eu lembro que a gente matou aula esse dia aí. Matamos aula, fomos pro parque. E naquele dia, pela primeira vez, eu passei quase que uma manhã inteira fumando maconha. Eu fui para minha casa totalmente mudado. Aquele Tauan inocente que saiu para ir para a escola, voltou totalmente diferente daquilo que a minha mãe conhecia. Com 12 anos de idade veio a primeira oportunidade para mim para o tráfico. Fui traficar na maconha. Ainda dos 12 para os 13 eu conheci a cocaína. Comecei a cheirar e eu não cheirava pouco não. Cheirei muito, muito a ponto de nariz sangrar, né? Quantas noites com o nariz escorrendo de sangue. E dentro de casa a situação, em vez de melhorar, ela só piorou. Porque depois que eu conheci os meninos do baseado, que eu fui pro tráfico, eu me achava o tal. Aí o eu que todo homem tem da sua natureza começou a tomar conta de mim. Eu achava que eu era o cara, eu achava que eu era o bonzão,
Eu achava que agora, por causa de viver uma vida no crime, entre ladrão, entre os moleques que pegam o revólver, bota na mão, vai pra pista, que agora dentro da minha casa, se o meu padrasto falasse mais alto, eu ia bater de frente para mostrar para ele que eu também era homem, né? E sempre que ele se manifestava nessa situação, eu ia para cima e a gente entrava em confronto, e minha mãe no desespero, minhas irmãs no desespero. Até que um dia eu falei que ia matar ele, né? Corri sim atrás do revólver, eu não consegui um revólver naquela noite. E eu queria dizer isso para vocês, porque eu acredito que naquela noite, o fato de eu não ter achado um revólver já era o plano de Deus para minha vida. Corri atrás, não consegui, eu voltei sem um revólver e ele chamou a polícia foi para casa querendo achar a arma que eu não tinha. E eu fiquei muito preocupado com aquela situação, porque depois dessa noite aí, eu comecei a ver aquele homem como meu inimigo. Muitas coisas começou a tomar conta da minha cabeça, o porquê de tudo aquilo. Eu comecei a perder esperança para um caminho bom. Por incrível que pareça, tudo aquilo que a minha mãe me ensinou na presença de Deus por um tempo, era como se não fosse nada, era como se tudo que eu ouvia de Deus fosse uma fantasia, fosse mentira, fosse balela, porque às vezes eu questionava, mas cadê Deus diante de tudo isso, né? Cadê Deus diante dessa situação? Apareceu a oportunidade, depois de um bom tempo no tráfico, você que passou por essa vida sabe como que é. Depois que eu comecei a andar no meio dos caras grandes, passou a oportunidade de ir para o meu primeiro assalto, para um 57. E eu lembro que eu fui com uns rapazes que era muito envolvido no crime mesmo. O primeiro assalto que eu fiz foi um carro. Eu não me esqueço daquela cena. A gente entrou dentro de um Palio 4 portas, Corvinho, sulfilmado. A gente percorreu a região de Paulínia procurando uma casa para entrar, um carro para tomar, e até que de repente a gente para diante de um cruzamento e tem um carro saindo da garagem de ré, uma casona muito grande. Foi quando alguém falou assim, ó, agora é o deixa, agora é a hora da gente partir para cima. A gente rapidamente abriu a porta do carro, saiu com o revólver na cintura. Eu lembro que o rapaz que estava comigo estava armado, a gente não. Saiu com o revólver na cintura. Quando aquele moço ele estava fechando o portão, a gente meteu a mão na maçaneta do carro, damos para ele a voz de assalto, né, dizendo para ele, você perdeu. Eu não me lembro muito como que outras pessoas reagiram naquela situação, mas eu me recordo como eu me reagi naquela situação. Eu entrei na outra porta, eu falei para ele assim, se você não dá tudo que você tem aí, a gente vai te matar aqui. Aquele rapaz ficou desesperado. Aquele rapaz, ele queria ter uma reação, mas ele não conseguia, o medo tomou conta dele. Ele não sabia se ele descia do carro, se ele dava a chave, se ele dava o celular, se ele dava o dinheiro. Ele queria agir, mas não conseguia por causa do medo. Eu dei uma bolsada na cabeça dele. Não me mata, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Meu parceiro puxou a arma para ele, falando que ia matar ele. Eu falei, não precisa disso não. Entramos no carro, pegamos o carro e fomos embora. Depois daí, gente, em diante, eu senti prazer naquilo ali. Senti prazer a ponto de tudo que eu via assim que na minha cabeça era fácil de ser tomado, eu focava naquilo e roubei muito carro. Roubamos moto. A gente fala de ser grande no crime, mas eu cheguei a ponto de roubar pedestre no ponto de ônibus, indo trabalhar, roubar bolsa de mulher. O Tauan dentro de casa não era mais conhecido como o filho da Silvia. O Tauan agora dentro de casa era alguém que estava se tornando insuportável, impossível de se conviver.
Porque já dentro de casa, por conta de tudo que me aconteceu, não respeitava o meu padrasto, não via motivo para isso. Não respeitava mais a minha mãe. Queria resolver o problema dela e ao contrário, eu comecei sendo outro problema para ela. E a minha mamãe lá na igreja, firme e forte, orando, buscando a Deus, falando: Deus, o Senhor falou que o meu filho é promessa, o Senhor falou que o meu filho ia ser pregador da sua palavra. E eu queria dizer para você que está nos assistindo através do canal Semeando Vida, que se Deus disse que você vai ser, você precisa entender que as palavras de Deus não voltam vazia. E o mérito de você estar de pé não é porque você é bom, não é porque você é desenrolado, não é porque você, numa palavra bem conhecida, é um monstrão no crime, naquilo que você faz. Você só está de pé porque tem um joelho que está orando por você. Eu pensava que eu estava crescendo no crime porque eu era bom demais. Hoje eu entendi. Eu só estava de pé porque a minha mãe estava com o joelho no chão. Eu parei com o tráfico porque entrei em duas dívidas com o tráfico. Duas dívidas altas. E como que eu entrei nessas dívidas aí? A polícia subiu a favela. Eu corri. Os BO ficou. E quando a gente voltou, sumiu o BO. Eu entrei numa dívida de 5 mil com o tráfico. Estava trabalhando eu e um rapaz, só que eles focou em mim. Eles falaram que eu tinha que pagar aquela dívida lá. E eu bati de frente falando que não ia pagar de forma nenhuma, que eu queria ver quem ia fazer eu pagar. Então eu entrei no famoso prazo que você conhece, né? Tá no prazo, se não pagar vai morrer. Me causou medo, isso daí por um certo lado. Ia dormir com a cabeça muito nisso, muito pensando nessa dívida, como que eu ia fazer para resolver aquela situação, mas batendo o pé. Minha mãe ficou ciente desse problema aí, e como toda mãe, não é verdade? Independente do caminho que o filho toma, independente daquilo que o filho decide para a sua vida, a mãe tomando as dores do filho. Porque você pode andar em meio a uma multidão que diz que é seu amigo, mas a única pessoa de fato que toma as suas dores é a sua mãe, é o seu pai. Você pode ter certeza, amigo, você tem amigo de copo, amigo de droga, amigo de momento, mas a única pessoa que toma a sua dor é a sua mãe, é o seu pai, é quem quer o seu bem. Eu digo isso com propriedade nas minhas palavras, eu digo isso com toda a certeza que hoje eu tenho em Cristo Jesus. Eu não estou falando para você que você não pode contar com outras pessoas. O que eu estou querendo te dizer é que nos piores momentos, a única pessoa que vai sentir a sua dor de fato é a sua mãe, porque a sua mãe, ela quer o seu bem. Minha mãe, ela ficou desesperada com aquela situação a ponto de ir falar com o dono da biqueira sobre o meu problema. Ela falou para eles como que ela poderia resolver aquela situação. Eu fui excluído do tráfico por causa disso aí. Fui tentar traficar em outra biqueira, em outro lugar. Consegui traficar, mas caí em outro BO lá também. Gente, por incrível que pareça, caí em outro BO lá também. Foram atrás de mim na mesma ocasião para pagar a dívida. Se eu não pagasse, eu iria morrer. Fugi de lá também. Comecei a sentir muita falta daquela vida de ostentação que eu vivia, porque já não podia mais traficar dentro da casa da minha mãe, sofrendo algumas abstinências, porque você não trabalha, você não trafica, você não rouba mais. Então agora, tudo que é fácil para você, você vai tomar a mão. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a ver facilidade dentro da minha casa, dentro da casa da minha mãe. A gente sempre morou junto, eu, minhas duas irmãs. A Tainá, que é a irmã mais velha, morou um tempo com a minha avó, depois voltou a morar com a gente. Então nosso cenário sempre foi familiar. Eu me recordo que um dia eu querendo cheirar cocaína, fumar maconha, numa abstinência terrível.
Eu consegui, com a chave do meu quarto, abrir a chave do quarto da minha mãe. Minha mãe estava trabalhando nesse dia e ela tinha uma bolsa que ela deixava suas contas, os dinheiros. Eu lembro que aquele dia eu cacei, revirei toda a roupa dela. Foi onde eu consegui achar o salário dela. Eu não pensava em mais nada naquele momento. Eu não tinha mais controle de mim. A única coisa que eu queria era pegar aquele dinheiro e fazer uso de droga. Eu peguei aquele dinheiro, eu fui para a biqueira, comprei cocaína, comprei maconha. Quando eu estava dentro de casa mais tarde, depois dessa situação, eu lembro que minha mãe chegou. Ela foi na bolsa procurar o dinheiro e ela não achou o dinheiro e ela soltou um grito que até hoje percorre na minha vida. E aí eu me lembro de Paulo, né? O apóstolo Paulo diz que ele tinha um espinho em sua carne que sempre o atormentava. A minha mãe, ela soltou esse grito nitidamente dizendo: cadê o meu dinheiro? Primeira vez que eu roubei dentro de casa, a minha mãe. Ela começou a perguntar se alguém viu o dinheiro, e alguém viu o dinheiro, e eu, sabendo o que eu tinha feito, eu falando: eu não vi o dinheiro, eu não sei o que aconteceu. Mas ela sabia que eu era o culpado daquela situação. Todos naquela casa sabiam, porque eu era o único envolvido com aquelas coisas, né? Então, a partir daquele dia, o olhar da minha família começou a se voltar para mim de uma maneira diferente. Eu comecei a notar no olhar deles, da minha mãe, das minhas irmãs, algo que eu nunca tinha notado. Eu perdi a confiança da minha mãe. Eu perdi a confiança das minhas irmãs. Eu olhava para o meu padrasto e aquilo ali me fortalecia mais em aprontar mesmo, em se afundar mais mesmo. Isso não aconteceu uma vez, não aconteceu duas vezes, não aconteceu três vezes, aconteceu muitas vezes. Eu roubei minha mãe, roubei minhas irmãs, roubei meu cunhado. E lá fora a gente quer mostrar para os outros caras que a gente é bravão, né? Que a gente é o crime. Mas dentro de casa o cenário é totalmente diferente. Eu queria mostrar para as pessoas ser lá fora um cara firmão, mas dentro de casa eu perdi minha família. Perdi minha mãe. Gente, eu passava a noite inteira cheirando. Um pino atrás do outro, um pino atrás do outro. Com 17 anos, dentro de tudo isso, de todo esse cenário aí, minha mãe, eu não culpo ela. Eu posso ser sincero, talvez você que vai ouvir esse testemunho, vive achando alguém para culpar dentro da escolha que você decidiu tomar para você mesmo. Mas eu queria que você fosse edificado por essa palavra de alguém que passou por esse caminho, que o maior culpado de tudo isso não é sua mãe, não é a sua família, é você mesmo. Nós temos consciência do nosso erro. Nós sabemos que aquilo que nós fazemos não é o correto. E mesmo sabendo que não é o correto, nós tomamos a decisão de fazer o errado. Eu me tornei uma pessoa difícil de se conviver. Eu me tornei uma pessoa problemática. Eu me tornei uma pessoa que já não dava mais para ficar dentro da sala sozinho, do quarto sozinho. Quando saíam de casa, trancava a porta e a minha mãe chegou na decisão de colocar eu para fora de casa. Ela falou por diversas vezes, antes dessa decisão, ela falou por diversas vezes que era hora de eu ir embora, que era hora de eu seguir minha vida, que era hora de eu ir para o mundo, porque eu via o mundo de uma forma e não era nada daquilo, e eu sempre dizia para ela que eu não precisava dela, que se eu saísse eu ia me virar,
que se eu saísse eu ia mostrar para ela que eu conseguia me manter e vamos lá. O lugar bom para se estar dentro da casa da mãe. Porque a visão que você tem dentro da casa da mãe é uma visão totalmente diferente do mundo lá fora. Porque quando o negócio pegava mesmo, por ela ser mãe, ela ia em cima dos meus problemas e resolvia. Mas eu saí. Eu já namorava a minha esposa hoje, a minha esposa, eu louvo a Deus por isso, a Larissa. E eu liguei para ela naquela noite e falei, ó, minha mãe botou para fora de casa, eu vou lá na biqueira lá, ver se eu consigo alguma coisa, para ver se eu arrumo um lugar para mim ficar essa noite. E aí a Larissa falou com a mãe dela, a minha sogra, nossa irmã Marilúcia, ela falou assim, ó, não, fala pro Tauan vir para casa. E é interessante, gente, ó, porque o Tauan que eu era para minha família, não era para a família da minha namorada. Era totalmente o oposto do que eu era em casa. Em casa, se eu roubava, se eu xingava, se eu brigava, lá eu pedia até licença para abrir a geladeira. Eu criei uma pessoa de dupla personalidade. Eu era uma coisa na minha família e para a família da minha esposa eu era algo totalmente diferente. Eu me recordo que eu ia lá e eu dizia que minha família me rejeitava, que a minha família não acreditava em mim, que a minha mãe só falava que eu era o problema, que a minha mãe só achava erro em mim, que as minhas irmãs viviam zombando, jogando piadinha, me xingando, falando que eu não era ninguém, que eu não ia ter um futuro, que eu não ia ser nada na vida. E dessa forma, mentindo a realidade, eu consegui criar um cenário na mente da família da minha namorada que não existia. Fui para lá, fiquei um tempo. Lá eu fiquei parado um tempo, mas voltei para ficar, aprontei de novo. E o resumo dessa história, gente, ele se baseia em algo muito específico. Que Deus estava mostrando para mim que verdadeiramente, dependente daquilo que aconteceu na minha casa, a vontade dele na nossa vida ia permanecer. Por que eu te digo isso? Porque foi tanto problema que me aconteceu, foi tantas noites em claro, foi tanta droga, tanto roubo, quantas casas que eu entrei de famílias como eu tenho a minha hoje, que a gente amarrou a mãe, amarrou os filhos, amarrou o pai, levamos televisão, levamos celular, levamos tudo que era de valor. Quantas pessoas a gente deixou em desespero e aquilo tudo me pesou muito. Eu comecei a olhar para aquela situação e algo dentro de mim me chamava para Cristo. Eu comecei a sentir necessidade de sair de tudo aquilo. Só problema, é pra você entender, tipo, o círculo foi se fechando. A situação já não estava mais confortável. Eu já não estava mais gozando aquilo no momento. Eu já estava sentindo falta da casa da minha mãe, da minha família. Eu já estava sentindo falta de estar num ambiente agradável. Aquilo ali já começou a causar em mim constrangimento a ponto de eu, um certo dia, voltar a olhar para o meu passado, voltar a olhar para o caminho que é Cristo Jesus, voltar mais uma vez a colocar o meu joelho no chão e clamar por Deus. Eu sempre digo assim, ó, que Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo de plantar, um tempo de colher. E eu estou aqui para dizer para você que verdadeiramente tudo que eu plantei, chegou o momento da colheita. O abandono, o desprezo, perdi minha família, eu perdi as pessoas que eu mais amava. Eu perdi o convívio, a comunhão que eu tinha em meio à sociedade. Ninguém acreditava em nenhuma palavra que eu falava.
As pessoas olhavam com aquele olhar tipo, esse daí não tem jeito. Esse daí ou vai preso ou vai morrer. Esse daí nunca vai sair disso. Eu me recordo que uma noite o diabo ele trabalhou muito na minha cabeça naquela noite, dizendo para mim assim, ó, para me tirar a minha vida. Dizendo para mim me matar. Eu sentado num banco de frente para um campo de futebol. Ele falava nitidamente, acaba com isso aí, tira a sua vida. Olha aí para você. Enquanto eu estava nesse pensamento, aí uma viatura da polícia passou, e aí aquilo mexeu comigo, eu fui para casa. Eu ia traficar na manhã seguinte. Naquela manhã eu levantei com muito temor, muito medo. Minha esposa é a maior prova do que eu estou dizendo para vocês. Eu falei para ela assim, ó, tô cansado de viver dessa forma. Tô cansado de viver dessa maneira. Eu não vou traficar não. Ela falou para mim assim, ó, você sempre fala isso. Você sempre fala que vai parar, que vai deixar essas coisas e nunca para. Eu falei para ela, não, é sério. Mas você sabe, um homem, quando ele não tem palavra, ele não tem nada. Então eu, por tantas das vezes ter perdido essa confiança, nem a minha esposa mais, ela acreditava no que eu falava. De certo, ela precisava ver para crer. Naquela manhã eu liguei pro gerente da biqueira, eu não me esqueço o nome do rapaz, era o Vitinho. Eu liguei para ele e eu falei assim, ó, Vitinho, eu não vou mais trabalhar não, cara, eu vou dar um tempo dessa vida aí e tal. E aí ele falou assim, pô, neguinho, você vai deixar o na mão? Pô, aí não dá, em cima da hora assim, é o C, não tem outro. E eu falei pra ele, você vai me desculpar, só que é o seguinte, eu não vou mais não e tal. Isso daqui tem que mexer com você. Porque olha, aquela manhã eu não fui trabalhar. Eu pegava o ponto das 8 às 8 da noite. E entregava às 8 da noite. Era 4 horas da tarde. O Vitinho me ligou falando assim, ó, ô neguinho, você não quer trabalhar mesmo? Eu falei, não. Eu falei, pô, o moleque que foi no seu lugar acabou de ser levado pela BAEP. A Larissa, ela olhou pra mim e falou assim, ó, tá vendo o que eu tô te falando? Eu não entendia, e a Bíblia diz assim, ó, o que eu faço hoje você não entende, mas amanhã você entenderá. Eu nunca entendi que essas situações eram o próprio Deus me guardando e mostrando para mim que aquele não era o caminho. Eu fui para uma igreja e eu levantei a minha mão aquele dia. Aceitei a Cristo. Mas sabe aquele cristão que vive com um pé aqui e um pé lá? Eu vivi assim, um pé aqui e um pé lá. E a situação só foi apertando. Eu fui morar com a Larissa. A gente foi para dentro de uma casa onde tinha cômoda da nossa filha. A gente tinha um fogão, não tinha geladeira. E aquela casa chovia mais dentro do que fora. E eu comecei a falar para ela, pô, mas a gente vai para a igreja e... mas lá no tráfico eu tinha dinheiro, a gente não vivia assim. Mas eu entendi que era o momento do vaso na mão do oleiro. Porque você precisa entender duas coisas. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus ele é fiel para transformar a sua vida. E a segunda forma que você precisa entender é que Deus só vai transformar a sua vida se você quiser. E para você querer, você precisa passar pelos processos necessários. Longe do crime começou a me faltar as coisas, começou a apertar aquela situação, mas Deus começou a mostrar para mim que eu precisava depender dele. Eu liguei para minha mãe um dia e eu falei para ela, mãe, eu voltei para a igreja. E ela falou, que bom, filho. E eu pensava comigo assim, irmãos, que
eu ia ter o maior incentivo do lado da minha família agora, já que eu retornei para a igreja, mas foi totalmente ao contrário. Eu quero que você entenda isso. Eu pensava que eu ia ter os maiores incentivos, mas eu ouvi dentro da minha casa muitas das vezes coisas que eu não escutava lá fora. Eu me recordo que eu já tinha minha menina mais velha, a Nicole, e às vezes faltava a fralda da Nicole e alguém ia lá, comprava a fralda, mas sempre vivia falando assim, ó, até quando que eu vou ficar te sustentando? Até quando eu vou ficar sustentando a Larissa? Até quando a gente vai comprar fralda para sua filha? Não foi eu que fiz filho? Você não vai arrumar um emprego? Você não vai sair? E aí, como que é? E eu ia para dentro do quarto, eu chorava amargamente. Eu falava, Deus, se o Senhor tem algo na minha vida, Deus, então mostra que o Senhor tem. Deus, e essa situação? Mas era o vaso na mão do oleiro. Porque pensa comigo, ó, quantas famílias eu vi sofrer. Quantas coisas eu roubei que não me pertencia. Quanto pai de família indo levar o sustento para sua casa e eu tirei o sustento daquela família. Então era Deus me mostrando que a lei da semeadura é válida. O que você planta, você colhe. Eu entendi que as dificuldades que eu estava passando dentro da minha casa era a colheita daquilo que eu plantei na vida dos outros. Porque se tem uma maneira de Deus trabalhar na vida de um homem, que ele plantou maldade na vida de outras pessoas, é colocando ele no estreito, é levando ele à necessidade, é fazendo ele entender que sem Deus ele não é nada. Porque lá fora a gente se achava o tal, se achava o cara, e agora você precisa entender que você não é, que você não pode, que você não faz. Então a melhor solução que eu achei foi seguir o que a minha mãe me ensinou desde o princípio. Comecei a orar, comecei a pegar firme com Deus, comecei a tomar a posição que Deus queria. Eu lembro que Deus começou a me transformar, fui batizado pelo Espírito Santo. Eu lembro que eu comecei a entrar de fato no caminho que Deus queria. E um dia alguém falou assim, ó, você está ficando fanático, você só quer saber disso agora, você só quer agora saber de igreja, Bíblia, igreja ora, Bíblia, igreja ora, Bíblia. Mas eu entendi que eu era mais um que fui tirado daquela situação, que precisava assim voltar a minha vida totalmente para Deus. A Bíblia diz que o que é impossível para o homem não é impossível para Deus, porque para Deus é possível todas as coisas. Pega isso daqui que eu vou te dizer, ó. O que é impossível para o homem. Então tem um paradoxo, porque o que é possível para o homem, o que está no alcance do homem, o homem tem que fazer. Porque hoje eu estou aqui, eu louvo a Deus por isso, transformado, contando um pouco da minha história para você que está do outro lado dessa tela. Mas eu quis também a mudança. Eu também quis ser transformado. Quando a situação fechou, eu entendi que eu precisava tomar uma posição diferente. Porque o que é possível é para mim e para você fazer. Deus transforma, pastor? Transforma. Deus liberta, pastor? Liberta. Quantas histórias a gente vê por aí? Só que todas essas pessoas que foram transformadas e libertas, elas quiseram ser libertas. Elas quiseram ser transformadas. Elas de fato entenderam que já não tinha mais o que se fazer e que era preciso reconhecer que Deus é o Senhor e entregar a sua vida para Ele. Hoje eu estou com 25 anos de idade. Hoje eu sou pai de 2
meninas, a Nicole e a Eloá. Hoje a minha namorada é a minha esposa. A gente estamos juntos 10 anos. Hoje eu sou pastor de igreja, dirijo uma igreja. Hoje Deus me proporcionou ter de volta a confiança da minha mãe, a comunhão com a minha família. Eu louvo a Deus porque hoje, churrasco, a festa de famílias, quando eu não vou, eles ficam até chateados, eles pedem para mim estar lá. Isso é maravilhoso, porque se tem um bem maior na mão de um homem, é a sua família. Eu queria dizer isso para você. Você que vai assistir esse vídeo, eu não sei quais os caminhos que você está tomando, eu não sei qual que é a sua história, eu não sei como você se encontra neste momento, mas eu queria te dizer isso, ainda dá tempo de você conquistar de novo a sua família, de você não perder a sua família, de você construir aquela aliança de comunhão com a sua família. Eu queria que você entendesse, não perca o bem precioso que você tem, que é a família. Tome a decisão. Tome a decisão e comece através deste testemunho. Tome a decisão entendendo que quem está te contando isso é alguém que achou que poderia, mas não pode nada. É alguém que foi amassado na mão do diabo e não conseguiu nada. É alguém que viveu dentro de um ar conturbado e não conseguiu nada. Mas é alguém que foi alcançado pela graça, pela misericórdia de Cristo, e Deus conseguiu me proporcionar tudo o que eu tenho de maior hoje, que é a minha família. Eu tenho respeito hoje. Hoje pessoas me ligam, me mandam mensagens dizendo: pastor, eu preciso conversar, eu estou passando por isso e por aquilo, e isso para mim é um privilégio. Deus, Ele construiu aquilo que o diabo pensou que ia desconstruir. Deus refez o que o diabo pensou que poderia desfazer. E o que é que Deus construiu? Este homem falho, humilde, pecador, mas que hoje vive para a honra de Deus, vive para a glória de Deus, vive para Deus. E o nosso propósito, eu acredito assim que o propósito do canal Semeando Vida é o mesmo propósito do pastor Tauan, que é resgatar vidas para que o nome de Deus seja exaltado. Essa é um pouco da minha história. Eu queria que você fosse edificado dessa forma. Eu queria que você, através deste meu testemunho, entendesse que, por mais que o homem diz que não tem jeito, Deus continua dando jeito para todas as coisas. Eu queria dizer para você que está no crime, no tráfico, nas drogas, abandona isso daí. Larga essa vida. Isso não vai te levar em nada. Os mesmos que te aplaudem agora são os mesmos que vão dar risada na sua queda. Eu queria dizer para você que Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ir ao Pai se não for por Ele. Fora dele não existe outro caminho. Eu queria convidar você através desse testemunho, aí mesmo onde você está, a levantar suas mãos, a clamar a Deus, a falar para Deus que você entendeu através desse testemunho, como de outros, muitos que você vai ouvir, que não tem para onde correr, que não tem para onde ir, que é preciso sim entregar a vida para Cristo, para que através disso Deus possa fazer na sua vida o que Ele tem para fazer. Hoje Deus me proporcionou a ser um estudante da palavra dEle. Hoje Deus me proporcionou a pregar em grandes congressos. Hoje eu não prego só na cidade de Campinas, eu prego em outras cidades, outros estados. Hoje eu tenho o privilégio e o prazer de poder dizer para você que eu vivo o que eu nunca imaginei que eu ia viver. Não estou te falando de riquezas, estou falando de uma verdadeira paz, estou falando de um verdadeiro amor,
Estou falando de momentos que eu nunca tive com pessoas especiais. E eu espero que você, através deste canal, através dessa história, possa tomar a maior decisão da sua vida, que é dar uma viravolta nessa história. E assim como eu fui alcançado, ser alcançado por Cristo e ser transformado por Ele. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que isso venha te servir de exemplo, tá? Eu espero que você verdadeiramente possa encontrar o caminho que é Cristo Jesus. Queria deixar aqui no final desse testemunho as minhas redes sociais. Você que quer conhecer um pouco mais da minha história, tá bom? Quer conhecer um pouco mais dessa pessoa que eu me tornei para a honra e glória de Deus. Eu tenho o meu canal no YouTube, tá? PR Tauan Lopes Oficial. Entra lá, se inscreve lá no meu canal. Logicamente que agora eu vou colocar esse testemunho, mas lá no meu canal tem uma das minhas ministrações que Deus tem me dado para levar para o seu povo. Eu tenho a página no Instagram também, que também está PR Tauan Lopes Oficial. Tem a página no Facebook que está Lopes Nascimento. O número do meu WhatsApp para você que quer entrar em contato comigo é 19 9218 9315. 19 9218 9315. Entre em contato comigo, vai ser um prazer poder falar com você, ouvir a sua história, poder orar pela sua vida em nome de Jesus. E não deixa também de se inscrever no canal Semeando Vida. Gente, essa família tem feito um trabalho excelente e você precisa ser um mantedor desta obra. Compartilha, entra no WhatsApp, comunica aos seus amigos, comunica familiares e nós temos certeza que vidas serão alcançadas. Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Um abraço muito fraternal do teu amigo e irmão, Pastor Tauan Lopes, da cidade de Campinas. Fiquem com Deus e até logo. Tchau, tchau. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.